Agora vem um outro time de peso. O que os grandes SESMITs fazem para uma gestão eficiente que reduz os custos e melhora a saúde dos colaboradores? E para fechar com chave de ouro o EUSOC 2025, vamos falar sobre o tema Além do Compliance, SST como motor de performance empresarial. E para essa palestra, patrocinada pela HR Path, tenho a honra de chamar ao palco o Marcos Taqueto, nosso executivo de vendas aqui do SOC. Oi, Marcos. O doutor Ferro, diretor de saúde ocupacional da MBRF. O doutor Fernando Aquil, diretor médico da América Latina da P&G. E o doutor Felipe Felício, gerente de saúde e bem-estar e OLS na Rumo. Sejam muito bem-vindos. Dão um oi aqui para eu ver se eu consigo escutar vocês. Olá, Beti. Boa tarde, gente. Boa Tudo tarde, bem, hein? A todos e a todas. Sejam muito bem-vindos. O palco é de vocês. Marcos, eu sei que você vai reger aí essa galera com todo o primor, como você só sabe. Boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, né? Agradecer a presença de todos vocês. Ao doutor Fernando, ao doutor Felipe. A gente viu ao longo desses 2 dias, né, quanta novidade, quantos temas bem bacanas, importantes que foram trabalhados no EUSOC 2025. E, acima de tudo, quanta tecnologia embarcada, né, gente? Acho que esse é um grande diferencial. Há muita tecnologia embarcada, mas, acima de tudo, com muita responsabilidade, né? Com muita segurança, como nós acabamos de ver aqui na última palestra. Então, eu quero agradecer a todos vocês, dando uma excelente tarde a todos. Eu sou o Marcos Taqueto, né? Faço parte aqui do time comercial da EIGE e tenho a grande honra de compor essa mesa de case de sucesso aqui, cujo tema é exatamente transformar a área de SST como um motor de performance empresarial, e conto aqui com a presença do Dr. Fernando Aquil Mariá e o Dr. Felipe, né? O Dr. Fernando é diretor médico da América Latina da P&G e o Dr. Felipe Felício, gerente de saúde e bem-estar e OLS na Rumo Logística. Então, sejam muito bem-vindos. Então, podemos iniciar, doutores? Claro, vamos lá. Opa, aposto. Maravilha. Eu preparei aqui uma colinha, né, para a gente poder bater esse papo. Acho que é importante, né, até para poder direcionar bem o que precisamos saber. E pensando no tema que nós estamos aqui conduzindo, eu queria saber de vocês, eu diria o seguinte: sabemos que estar compliance com as normas regulamentadoras e com todas as demais demandas previdenciárias e trabalhistas não é uma tarefa simples para cumprir, mas nós sabemos que são extremamente necessárias e importantes para todas as empresas, no geral, no âmbito trabalhista, né? Então, eu digo o seguinte, para poder cumprir com tantas exigências e levar ao mais alto nível, e aí, levar ao mais alto nível o quê? Acima de tudo, o bem-estar, a saúde e a segurança do trabalhador. Esses são 3 pilares importantíssimos dentro dos temas que nós estamos falando, e não há outro caminho que não seja utilizar a tecnologia no processo de informatização para padronizar, otimizar os processos do SESMIT como um todo, e com isto, contar com a mão de obra especializada de cada um dos profissionais que compõem o corpo técnico de um SESMIT, seja os médicos, sejam os engenheiros, os técnicos de segurança, enfermeiros e todos aqueles que fazem parte, para desta forma alcançar as melhores práticas em gestão de SST. E nesta linha de raciocínio, uma vez alcançado e cumprido esse papel com a informatização, utilizando exatamente nesse contexto o próprio SOC, podemos ir além e transformar a área de SST como um motor de performance empresarial, que é o tema da nossa reunião aqui. E aí, digo o seguinte: sabendo do brilhante trabalho que cada um de vocês tem desenvolvido em vossas companhias, eu gostaria que compartilhassem com todos nós aqui, com todos que estamos acompanhando, e aí entram 4 perguntas básicas que eu gostaria que vocês trabalhassem aqui para compartilhar essa linha de raciocínio e de conhecimento. Como foi esse desafio no primeiro plano, trazer essa informatização?
quais foram as principais mudanças implementadas, né? Quais foram as dificuldades enfrentadas, caso as tenham tido. Eu imagino que sim, porque todo processo de mudança sempre tem ali associado suas barreiras iniciais, até que se rompam essas barreiras e comecemos a colher esses frutos, né? E aí, é claro, em que momento ficou evidenciado para a alta direção de vossas empresas que a área de SST, aí pegando o tema da nossa mesa de debates, em que momento a área de SST virou um motor de alta performance para a companhia. Então, doutor Fernando, doutor Felipe, vamos fazer o seguinte, vamos começar primeiro no início do alfabeto. Doutor Fernando, sinta-se à vontade, por gentileza, em trazer essa sua experiência, em trazer todo esse know-how que você aplicou nessa sua jornada, né, vamos dizer assim, dentro da P&G. O palco é seu, doutor Fernando. Obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite do SOC, né, uma honra estar aqui na presença de todos vocês. O Marcos eu conheço há mais de 20 anos aí, amigo de longa jornada. Felipe, Altemira aqui, se fosse por ordem alfabética, Altemira é o primeiro, viu? Então, exatamente, mas enfim, vamos lá. Já que eu já comecei, vamos lá, né? Então é o seguinte, sempre que lá vem história, né? A gente tem que começar lá de trás, né? Então o que acontecia no passado, né? Antes da implementação do SOC? Aqui na empresa, todos os prontuários eram em papel, né? E aí cada planta tinha seus prontuários em papel para a gente fazer. Aqui a P&G é uma empresa global. A gente precisa enviar indicadores, enviar os dados para o nosso global. E a gente tinha que fazer tabulação em Excel, tabulação no papel mesmo, e era uma coisa insana, né? E a gente começou a trabalhar com os prestadores, com as clínicas, que também enviavam cada uma seus prontuários em papel, e era um caos, né? Como é que eu vou fazer gestão se já dava trabalho fazer tabulação de dados, né? Então, não dá nem para a gente fazer levantamento de indicadores ou entender as necessidades de saúde da população, tudo ainda é no papel, né? Isso eu estou falando de mais de 10 anos atrás, né? Então, como todo processo de implantação, né, primeiro a gente tinha que quebrar as barreiras de que a informática era uma necessidade e capacitar nossas equipes também, né? As equipes de saúde não estavam acostumadas a fazer atendimentos e lançamento de dados em computador, era tudo um esquema antigo, né? Tudo no papel, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma capacitação de todas as equipes de saúde, segurança, RH, times médicos, né, sobre a importância de ter padrão, né? Inclusive, os nossos questionários globais foram passados para dentro do SOC também, né? Então, a gente aprendeu a customizar internamente os prontuários, né? Porque existe o prontuário padrão, mas a gente tinha que seguir o padrão global, né, do SOC, né? Então, o padrão global que é diferente do padrão do SOC. Então, a gente fez a customização e colocamos, então, os nossos anamnés, nossos questionários para poder fazer toda essa jornada do conhecimento. Deu certo, graças a Deus, né? Lógico, apanhamos muito, né? Nesses longos de mais de 10 anos de jornada, houve mudanças no próprio SOC, né? De novas tecnologias que foram implantadas, novos campos que apareceram, e cada campo que aparecia, um novo treinamento, né? Uma nova assessoria do SOC para nos ajudar nisso, mas ao longo desses anos todos deu certo, né? Acho que o maior desafio inicial era tirar o preconceito de que o digital dava mais trabalho, né? Depois eles entenderam que, de fato, a implantação do SOC agilizou, facilitou, né, até no lançamento de informações, e a partir do momento que a gente conseguiu levantar indicadores, começamos a enxergar, né, onde estavam as oportunidades. Né? Planta de Manaus, planta de Louveira, né? Aqui estamos vendo que planta de Louveira tem um FAP de 1,8, então o que precisava fazer para reduzir esse FAP, né? O FAP, vocês devem ter visto ao longo desses 2 dias aí, o fator aspectário previdenciário, com a questão dos afastamentos, né? Então, a gente identificou que o problema era ergonômico, que era muito das questões de movimentos repetitivos. Então, a gente estudou os setores onde estão tendo maior quantidade de pessoas adoecidas e afastadas
via relatórios do SOC, né? Hoje em dia é mais moderno, né, gente? Naquela época a gente tinha que extrair relatório, né? Hoje em dia é tudo via dashboard, né? Então, você vê lá uma imagem e você consegue identificar. Naquela época a gente apanhava porque tinha que ser extraindo relatório, analisando, discutindo no grupo, né? E aí, então, a gente identificou os setores, conversamos com os times, mostrando que esses setores geravam custos, né? O custo do afastamento, o custo do FAP, conversando com o legal também para mostrar os processos trabalhistas que estavam aparecendo, né? E o que precisava fazer para eliminar ou mitigar esse risco, né? Então, o estudo só que nos ajudou com informação, né? Depois que a gente ajustou as fábricas de louveira e conseguimos resolver e eliminar o risco, a gente viu progressivamente que as pessoas que estavam afastadas do INSS estavam retornando e trabalhando, não se afastavam novamente. Então, por conta disso, o FAP na fábrica de louveira foi caindo, né? A gente tinha, falei para você, já chegamos a ter um FAP de 1,8 em 2015. Já em 2020, né, depois de 5 anos, a gente conseguiu fazer o FAP da fábrica chegar em meio, quer dizer, 0 afastamentos, né? Então, a gente zerou os afastamentos por conta das questões de ergonomia que a gente solucionou, né? Graças aos indicadores que a gente levantou e os números que a gente mostrou, os custos, né? E até essa tecnologia que a gente implantou na fábrica de louveira, que a gente pode aprofundar melhor a conversa, ela virou benchmarking para o mundo, né? Então, porque a fábrica de louveira, inclusive, é uma das mais modernas globalmente, né? Serve de exemplo. E os trabalhadores, então, estão agora num ambiente seguro, saudável, sem risco de adoecimento, por conta disso que a gente zerou os afastamentos lá, né? Então, não tem mais gente afastada lá, e a gente tem um desconto de 50% só na fábrica de louveira. Anualmente, a gente deixa de pagar para o INSS quase 9 milhões de reais, né? Só na fábrica de louveira, né? Por conta dessa oportunidade. Lógico que no meio desse caminho, acho que todos vocês aqui que estão na sala vão falar a mesma coisa, Felipe, Altemir, né? Surgiu um negócio mais social, né? Aí você deve ter apanhado também com esse negócio que apareceu, né? Que o E-Social deixou o RH de cabelo em pé, a área de segurança também cabelo em pé. Como que a gente vai informar para o governo tudo que a gente está observando aqui, né? E aí veio o SOC de novo com as soluções. Mas foi muita roda de conversa, só que vindo aqui, conversando com o nosso RH, porque agora a gente precisava integrar o sistema do SOC com a nossa folha de pagamento, né? E as folhas de pagamento não era amigável, né? Até hoje é SAP, né? Vocês devem conhecer. Gente, eu caí? O Felipe apareceu, o Pedro apareceu. Então, SAP, nossa, aí chamava SAP, porque tinha que fazer interface entre SAP e SOC, né? Então, acho que todo mundo deve ter passado com seus devidos prestadores as dificuldades para fazer. Mas deu certo, graças a Deus, a gente foi uma das empresas piloto dessa interface. Agora, como é que funciona? Olha que legal. Agora, todo dia, 2 horas da manhã, o SAP informa para o SOC quem entrou e quem saiu da companhia, e o SOC devolve a informação para o SAP, dizendo quais foram os exames realizados no dia, quais foram os atestados que a gente recebeu no dia, quais foram os lançamentos de avaliação de risco que a área de segurança do trabalho encontrou, né, as novas mensurações, reestruturação do setor, o SAP informa para o SOC para rearranjar todo o organograma da companhia, né? Então, agora é automatizado. Né? Para chegar nessa automação, vixe, como a gente apanhou também, viu? Porque foi muita conversa de TI do SOC versus TI da PG versus TI da SAP, mas, de novo, passou isso aqui, hoje em dia roda liso, né? Hoje em dia a gente está mais tranquilo, eventualmente aparecem uns errinhos no social, mas são coisas que a gente corrige manualmente, né? Por falta de alguma informação, olha, esqueceram de lançar a data do ASO de tal dia, ou esqueceram de lançar, sei lá, o resultado do exame de tal dia, né? Então, essas são coisas pontuais. Então, eu acho que nessa jornada teve essas questões de novas legislações, né, novas inovações do próprio SOC, né? E, atualmente, vocês acabaram de ter a conferência da inteligência artificial do CIA, né? Então, nós somos digamos que a gente é heavy user do CIA, né? Então, toda a área de saúde e segurança, antes de fazer área médica, antes de fazer uma consulta, um exame periódico, ele pede para a CIA fazer uma análise de todas as fichas, de todos os exames que são realizados, para que o médico, na hora que vai fazer a consulta do exame ocupacional, ele seja assertivo nas recomendações.
ele não precisa fazer toda a pergunta, todo o inquérito ocupacional. Ele vai direto na estratégia, né? Olha, o que estou vendo na sua ficha médica, que é a sua oportunidade, por exemplo, melhorar, sei lá, a sua postura no ambiente de trabalho. Ou então, aprender a usar melhor o seu protetor auditivo, né? Ou então, você mesmo sair do sedentarismo, que também é uma coisa que impacta no seu trabalho. Então, tentar parar de fumar, porque o nosso questionário ele não vê só ocupacional, ele vê estilo de vida. A pergunta que você me fez, Marcos, que é quando que a companhia viu um ganho nisso, né? Foram várias oportunidades, né? A primeira que foi a redução do FAP, né? Essa foi imediata porque a companhia viu que a gente deixava de pagar um tributo que muitas empresas não enxergam. E ontem eu sei que vocês tiveram aí palestra com o Nicolai, tiveram palestra com o que é que está escrito aqui? Desculpa, a gente mandou uma mensagem, mas enfim. Então, isso tudo que vocês viram ontem com o Nicolai impactou muito para a companhia. Né? A empresa ganhou muito com essa economia. Depois, foi realmente as questões de entender qual é a realidade da população e dos riscos ocupacionais e a gente poder agir em cima. Então, a companhia entendeu que isso era uma vantagem competitiva. Enquanto os ainda estão lutando para mapear, a gente já tinha tudo na tela. Né? E hoje em dia, a integração com o RH, que facilita muito. Hoje, no passado, precisava caçar onde está o Marcos? Será que está em Santos? Será que está no Rio de Janeiro? Hoje em dia, automaticamente, a gente já sabe onde é que as pessoas estão. Né? A gente consegue localizar onde eles estão locais. Né? É um resumo, tá, gente? Não dá para falar tudo, mas... Boa. Doutor Fernando, assim, vamos ser bem honestos, né? São 10 anos em 10 minutos. Com certeza, a gente teria que uma agenda para ficar falando durante uma semana, mas eu te agradeço por compartilhar em 10 minutos o resumo de 10 anos. Eu fiz aqui algumas anotações importantes, né? Primeiro, o fato de Louveira ter sido aí um case de sucesso não só para o Brasil, para as demais unidades, mas também para todas as plantas globais. Então, é muito bacana e gratificante. Segundo, você colocou um ponto importantíssimo. Vocês hoje podem personalizar os formulários que são aplicados de forma global e já possuem essa expertise. Então, esse é o grande diferencial da nossa solução, dando autonomia para que o cliente possa colocar as suas particularidades dentro desse motor de gestão que é o SOC, tá? E, obviamente, mitigar os riscos, trazer uma conversão de 9 milhões em uma única planta no resultado do FAP é justamente o ponto central do que estamos falando, que é permitir com que você dê visibilidade para a alta direção e mostrar que a área de SST é uma área que pode ser e representar uma alta performance, inclusive como resultado financeiro. Então, parabéns por toda essa jornada e não tenho dúvidas que os próximos 10 anos serão extremamente interessantes com todas essas tecnologias que estão vindo e que estão sendo embarcadas no SOC. Então, obrigado por compartilhar. Agora vamos acompanhar aqui os outros cases de sucesso, mas antes quero dar as boas-vindas ao Dr. Otemir. Dr. Otemir, diretor de saúde ocupacional do BRF. Perdeu um segundinho, consequentemente a gente pulou a ordem do alfabeto, doutor. Então, vamos fazer o seguinte, doutor Felipe, vamos dar as boas-vindas para o doutor Otemir, colocando da seguinte forma. Doutor Otemir, precisamos trazer aqui para o nosso público, para todos que estamos acompanhando, e já vou direto nas perguntas. Como foi o desafio de transformar a área de SST, né, em um motor de alta performance dentro da companhia? Quais foram as principais mudanças implementadas dentro dessa jornada do BRF? E até, provavelmente, vocês ainda, dentro desse contexto, estão ainda, né, em implementação em algumas plantas que eu tenho acompanhado. Quais foram as dificuldades enfrentadas, caso as tenham tido? Imagino que, com certeza, deve ter tido algum sim. E em que momento ficou evidenciado para a alta direção que a área de SST virou um motor de alta performance? Então, seja bem-vindo, doutor Otemir, já colocando você no fogo aqui. Obrigado, obrigado a todos aí, obrigado Marcos, doutor Fernando, doutor Felipe, um prazer aí fazer parte aí dessa mesa redonda aí, com muita responsabilidade em estar com essas feras aqui, né, de SST, aprendo muito aqui, acompanho vocês, e muito bacana a gente poder ter uma tecnologia que nos ajuda, no nosso dia a dia, na rotina do nosso dia a dia, e nos une, né?
né? O SOC está aqui também fazendo aqui a parte da mesa redonda, né? Então, essa é uma mesa que não tem canto, né? Ela é redonda já por isso mesmo, para a gente poder compartilhar todos os nossos preceitos e conceitos. Bom, escutei aqui, né? A tecnologia também ajuda, mas atrapalha, né? Meu computador travou, não consegui entrar aqui na hora, aqui, mas, enfim, eu peguei um pouquinho já o Dr. Fernando falando, e compartilho muito aqui com o que o Fernando falou, né? A gente troca bastante ideia aí, faz benchmark junto aí com as empresas. Eu, quando conheci o SOC, eu já trabalhava no SOC no Rio Grande do Sul, com umas empresas terceiras, e quando vim convidado para otimizar e montar o serviço na Marfrig, à época, né, para montar e estruturar o serviço, a primeira coisa que eu lancei mão é ter realmente uma tecnologia embarcada para dentro da empresa, né, que eu pudesse otimizar todos esses processos, fazer essas melhorias do processo. Porque eu tinha uma empresa com 36 mil colaboradores e tudo manual, tudo meio físico, né? Era impossível, você não encontrava documento, você não encontrava prontuário, o colaborador saía, o prontuário era arquivado, mas você se perdia esse prontuário, perdia o documento, enfim, não se encontrava para processo, para nada. Então, realmente, foi um trabalho, fora a quantidade do ambulatório que eu tinha de arquivo vivo e arquivo morto, né, para poder guardar essa documentação toda. Era um absurdo que a gente gastava de manutenção. E aí, um dia, um diretor de jurídico falou assim para mim: doutor, do jeito que está, não tem condições de a gente trabalhar. Eu não consigo tirar um documento, um relatório, extrair indicador da área de segurança. Eu acredito que o seu papel veio para organizar isso. Eu falei, vim para organizar isso. E realmente eu tenho uma proposta entre uma empresa que eu estou conversando, na época eu já estava conversando com o SOC, para a gente padronizar esse processo e deixar uma forma toda digital, com um único meio de padronização de processo e de informatização. Foi aí que a gente trouxe o SOC para dentro da companhia na Marfrig. Na época, né, tivemos esse avanço dentro da tecnologia, e a gente começou a fazer um piloto, estruturamos e trouxemos aí, então, na época eu era só diretor de saúde lá dentro da Marfrig, e trouxemos, então, o SOC para fazer essa estruturação desses lançamentos aí. O meu papel era justamente era modernizar a medicina ocupacional da Marfrig, que estava 10 anos atrasado. E assim eu fiz, né? Só que teve uma parceria intensa, com bastante dificuldade, problemas tecnológicos, e aí começou os médicos da ponta me pedindo, mas eu acho que falta isso, falta um botãozinho, falta melhorar essa página aqui não se conversa muito bem, precisamos customizar. E aí a gente começou aí a fazer as customizações, né? A gente teve um time muito bem integrado da minha TI, por parte da minha empresa, com parte também do desenvolvimento dos desenvolvedores do SOC, a gente foi muito bem recebido com isso, com todas as dificuldades que a gente fez. Montamos uma sala de guerra para poder fazer essa desenvoltura e implantar em todas as unidades. Na época eu virei com 12 unidades aqui no Brasil, e a gente começou a trabalhar e a melhorar, fazer os lançamentos, né? Que nem o Fernando falou, a gente começou a fazer uma integração, principalmente com a folha de RH, e a gente começou a receber, lançar tudo em prontuário digital. Eu fiz uma customização do prontuário médico dentro da Marfrig, o que eu queria fazer. Fizemos a customização do nosso PCA, customização do nosso relatório analítico de PCMSO, e isso permitiu também uma organização de todos os nossos processos. Você imagina, nós recebíamos uma série de documentos e tudo isso era armazenado no meio físico. Com o SOC, eu comecei a ter o lançamento nos prontuários, né, tudo meio digital. Eu comecei a ter todos os exames complementares de laboratório e imagem, e relatórios médicos, receituários, tudo no meio digital. Então, o médico chegava, acessava, né, como acessa hoje, acessa um prontuário digital. Ele, né, geralmente os meus médicos trabalham com 2 telas, abre um prontuário médico, olha todos os relatórios e fica trabalhando ali com o SOC, tudo do meio digital, assinatura digital, receituário digital. Então, o que transita hoje, basicamente, de meio físico hoje? Basicamente, é o que eu dou a obrigatoriedade de dar, por exemplo, no exame admissional ou periódico ou demissional, o documento meio físico que eu dou para o trabalhador, que é uma obrigatoriedade da NR7. O resto dos meus ambulatórios são 100% digitalizado por meio
do SOC. Então, isso permitiu um ganho. Esse é o primeiro ganho, tá, Marcos? Nós tivemos financeiro, quando eu coloquei, tive um selo verde do SOC, o SOC ainda acabou me dando um selo verde lá em 24, pela economia de mais de, agora não vou lembrar, mas assim, foram mais de 138 mil cópias que eu deixei de fazer e economizando mais de 500 mil folhas de papéis sulfite que nós fazíamos lá de reprodução de xerox. Então, isso foi assim, uma coisa absurda. E eu levei isso como o primeiro ganho dentro da companhia. Foi um dos primeiros ganhos. Né? Tirando os ganhos diretos, então esse foi um dos outros ganhos, fora os ganhos indiretos que nós trouxemos aí para dentro. Né? E aí, trazendo um pouquinho agora para a realidade, né? O ano passado a gente trouxe aí, então, a fusão da Marfrig com a BRF, formando hoje a MBRF, juntando aí, né, dois grupos muito grandes, né? Hoje nós somos 138 mil colaboradores, né, espalhados pelo mundo aí, em 119 países, né, distribuindo alimento aí para toda essa população. E aí, com isso também veio a segurança comigo. Então, hoje, assumindo a segurança aí, a parte de medicina, a parte de saúde ocupacional e também a segurança global. E agora são os desafios e as dificuldades, que nem você me perguntou aí, Marcos. Agora é levar o SOC para 7 línguas internacionais, para colocar ele tanto a parte agora Latam, para o desenvolvimento, onde eu estou levando agora na fábrica que nós estamos abrindo na China, então levando aí o SOC também para o mandarim. Então você imagina o desafio que nós vamos ter aí, colocar na Arábia Saudita, colocar praticamente em toda aqui a América Latina, onde nós estamos presentes, colocar em toda a Turquia, que essa é uma grande dificuldade de colocar lá dentro com a parte de trabalhar com a Turquia, e agora levando aí para a China. Esse vai ser o desafio e as dificuldades que eu estou tendo de implementar o SOC para fora do país. E aqui dentro do Brasil, o que a gente está fazendo aqui dentro do Brasil? Agora a gente tem ainda a virada das últimas fábricas que eu tenho aqui, das 37 fábricas que eu preciso implantar aqui o SOC, mas o meu maior desafio, 90%, está agora na segurança. É como eu desligo, por exemplo, que eu peguei o Fernando falando um pouquinho aqui, o custo que eu tinha com 5 desenvolvedores, 5 programas diferentes para fazer a área de segurança, e eu estou colocando apenas o SOC. Então, aí eu vou ter uma economia anual, mais ou menos baseada agora, não vou te dar aqui um arredondando, mas só eu vou trazer uma economia de 7 milhões anual para a empresa, trazendo apenas o SOC. E qual que é o objetivo do SOC? Eu vou entregar os EPIs, hoje eu vou entregar o EPI ou por meio digital, estou entregando por meio digital, com leitura facial ou digital, né, através do dedo ali. Eu vou fazer a otimização, por exemplo, de toda a integração que eu preciso de ter de robustez de documentação dentro da área de segurança, que antes eu tinha vários programas, checklists dentro das fábricas que eu tinha que fazer com outro tipo de programa. Hoje o próprio SOC hoje me deu a possibilidade de trabalhar em offline com ele para poder fazer os checklists. Então, eu estou ganhando uma otimização dos meus processos, né, que eu ganhei rapidez, dinamismo, que eu não tinha para trabalhar com outros programas. Sem falar que hoje a parte de segurança hoje já está muito mais integralizada com a parte de ergonomia, que é o próximo módulo que a gente vai virar de ergonomia dentro da empresa, na interface com o SOC, está muito mais compartilhada com a questão aí, principalmente de busca ativa, de busca passiva, de relatórios de NR1 que eu tenho aí de psicossocial, também desenvolvido para dentro do SOC, que a gente vai buscar em parceria com a Zenit, e sem falar a comunicação que hoje eu tenho junto com meus prontuários médicos. Resumindo, para resumir aqui meu tempo, que eu já devo ter estourado já, Marcos, de falar, eu consegui fazer uma interface, o qual me deram aqui dentro da companhia, para poder trabalhar, todo o módulo de SST com um único programa desenvolvido aí, customizado através do SOC. Não sei se eu consegui responder tudo aí, mas é muita coisa para poder falar aqui de otimização de processos, dentro da área de saúde e segurança, mas deu para dar um resuminho aí, um overview do desafio, tá, Marcos? Eu estou, assim, impressionado e muito satisfeito em ter todo esse compartilhamento, de
de tanto sucesso em tão pouco tempo, sendo bem honesto, assim como o doutor Fernando. Eu também fiz algumas anotações aqui que eu acho que é bacana a gente destacar. Assim como o doutor Fernando comentou, a questão da integração é um ponto central dentro de uma operação tão grandiosa, tão volumosa quanto a de vocês. Então, a necessidade das interfaces, é muito importante que elas estejam trabalhando com um sincronismo muito bem amparado, seja integrações, como mencionado, de estrutura organizacional, de EPIs e tudo mais. Mas também me traz aqui alguns pontos de atenção que não deixa de ser uma necessidade de todas as empresas que estão aqui. Eu tenho certeza que também vai ser do Dr. Felipe, que é a questão de ter como apoio dentro desse processo visão, indicadores, análise de resultados para essas tomadas de decisões, a padronização dos processos com a alta flexibilidade que vocês passam a ter, né? E os processos digitais, que você... Deixa eu só ver se melhora aqui. Dos processos digitais, que é justamente trazer, né, dar esta visibilidade para vocês em relação a sair do físico, a sair dessa necessidade do físico para trabalhar tudo dentro do prontuário do SOC. A facilidade, a agilidade em vocês obterem essas informações e poder trabalhar com esses resultados é fantástico. E não podia deixar de comentar também a questão dos idiomas, né? Os usuários que já conhecem, já sabem o recurso do SOC, pode lá estar setando, você pode setar o seu usuário para trabalhar em inglês, em espanhol, em turco, em mandarim, e muito mais vai vir por aí. Então, muito obrigado, doutor, também, em compartilhar todo esse vasto conhecimento. Agora, doutor Felipe, está contigo, por gentileza. Eu não vou repetir as perguntas, porque você já está calejado aqui com elas, então... Pode passar aqui, trazer todo esse volume de conhecimento para a gente, doutor Felipe, por gentileza. Boa tarde a todos e todas. Fernando, Altemir, assim, acompanho eles, temos, assim, grande aprendizado aí desse tempo, né? Eu brinco que o tempo que eles estão falando é o tempo que a Rumo existe. A Rumo tem só 10 anos. Então, começa um desafio de você falar para uma empresa super jovem, que eu estou nessa cadeira aqui, né, de gerência de saúde e bem-estar, e agora OLS seriam obrigações legais de segurança, é uma parte da segurança do trabalho que está embaixo de mim também, há 2 anos e meio. Então, e aí o SOC, essa parceria com o SOC, nós temos há mais ou menos 1 ano. Então, eu falo que eu sou o calouro aqui da mesa redonda, né? Então, acho que eu estou num momento de trazer esse valor para a empresa, né? Então, assim, quando fala do desafio, e aí muitas empresas, eu acho que estão nesse momento também, desse desafio inicial, do que eu vou fazer, do como eu vou lidar com isso, eu falo que, assim, eu cheguei aqui na Rumo, eu via um SESMIT muito sobrecarregado, um SESMIT muito pulverizado, então cada área de segurança, saúde, respondia a uma determinada gerência de operações, que não é que é a forma errada ou a forma certa, mas naquele momento da empresa, e aí não sei quem conhece a Rumo é uma empresa ferroviária, então nós não temos fábrica, nós estamos literalmente se movendo para cima e para baixo. Então, tenho maquinistas andando, conduzindo locomotivas nesse exato momento, dormindo em pernoites, pessoas fazendo manutenção de linha do trem, manutenção de vagão, locomotiva, etc. Então, é um mundo um pouco diferente do modelo fabril. E aí eu falo que, assim, muitas fontes de dados, então isso era um grande problema. Então, cada gerência de segurança e cada área de saúde faziam seus dados, e eu falo que isso traz as múltiplas fontes de verdade, que é um grande problema, porque, na verdade, essas múltiplas fontes de verdade, nenhuma é uma verdadeira. Então, acho que isso causava muito retrabalho. Eu acho que aí a chegada do SOC, mas acho que não só a chegada do SOC, eu acho que é uma organização do caos, assim, de você ter tantas fontes de informação, tantos dados, e de uma área, e de uma outra. Eu acho que mais do que isso, primeiro você tem que trabalhar a fidelização dos dados. Quais desses dados são fidedignos? Acho que esse é um ponto importante. Qual que é a fonte desse dado? Qual que é a maturidade desse dado? Então, acho que esse é um ponto importante. Quem alimenta esse dado? Qual que é a disciplina da execução da confecção desse dado? Então, eu vou sair antes do sistema, eu vou entrar assim. Eu lembro que quando eu cheguei, eu ficava assim, gente, mas tem tantos dados aqui, mas qual é o verdadeiro? Qual é o fidedigno? Então, acho que esse é um grande ponto aí que a gente acaba trabalhando muito aí, quem está nessas cadeiras executivas, nos bastidores, né? De peraí, gente, mas a operação tem um dado, a segurança tem um dado, a saúde tem um dado, mas peraí, qual que é o fidedigno? Qual que eu tenho que trabalhar para transformar num KPI, qual?
Então, acho que esse é um ponto que nós trabalhamos ativamente aí nesses últimos 2 anos. E eu acho que também a mentalidade da área, né? Você tem que, como eu falei, você padroniza o seu ASO, você padroniza a sua integração, você padroniza seu exame, criou essa padronização, digitaliza, e aí o SOC como um grande parceiro nosso, né? Como vocês falaram, eu tinha prontuários em papel, eu tinha Excel. Gente, isso é a realidade da Rumo até ano passado. Então, assim, eu não estou falando de um passado remoto, eu estou falando de um momento atual. E sair dos achismos, que eu acho que isso também é um grande ponto da gestão por indicadores, né? Como eu falei, você achou o indicador correto, E aí um ponto importante do indicador, né? Qual indicador eu consigo agir? Não é só mensurar. Eu mensuro 100 indicadores, tá? Mas qual que é a sua área, qual que é o seu time, qual que é a sua empresa consegue impactar? Isso é uma coisa importante. Então, acho que esse trabalho de bastidores, para aí sim chegar na parceria, chegar na sinergia com o SOC, para mim fez muito sentido. Eu acho que foi um dos meus grandes focos aí, não só meu, né, que eu não faço nada sozinho, eu acho que o time, de maneira geral, nós focamos. E a dificuldade, eu falo que assim, a tecnologia é uma dificuldade, eu acho que isso é uma realidade, pelo menos no meu mundo da ferrovia, é uma grande dificuldade. Por exemplo, nós fizemos o kickoff do SOC há alguns meses, houve muita resistência, sendo muito transparente, assim, mas nós fazemos desse jeito, sempre fizemos desse jeito, por que nós vamos mudar? E aí você mudar esta cultura, como eu falo assim, a dificuldade não é técnica, a dificuldade ela é muito mais cultura, que é mudar comportamento, é mudar rotina, é mudar status quo e engajar esse público. Eu acho que um dos grandes desafios de quem trabalha com saúde e segurança é o engajamento. Então, acho que... E aí o trabalho que nós fizemos muito com o SOC nesses meses foi transparência, mostrar claramente que é uma ferramenta que vai agregar valor para os nossos colaboradores. Então, esse foi um ponto muito importante. O ponto importante do treinamento contínuo, falar e capacitar continuamente a nossa operação, capacitar nossos colaboradores, mostrar valor para a liderança, mostrar valor para o colaborador e capacitar continuamente eles. E o que o win, né? Aquele ganho rápido. Olha, vocês vão ganhar em agilidade, vocês vão ganhar em dashboard, vocês vão ganhar em vocês não terem que ficar lançando atestado do colaborador. Então, acho que quando o time, e aí já vou entrar até na parte da como a diretoria compra isso, acho que quando o time, quando a empresa começa a enxergar esses benefícios a curto, a médio, a longo prazo, a coisa, eu falo que a virada acontece, o jogo acontece. Então, acho que no momento que eu entrei aqui no modelo ferroviário, eu brinco que a primeira coisa que eu entendi no ferroviário, eu falei, peraí, mas o que é ferrovia? Ferrovia, para mim, é o metrô de São Paulo, é o trem, mas peraí, é um trem de carga, é um trem que corta o Brasil todo, é um trem que eu pego de norte a sul do Brasil, essas pessoas estão andando e eu estou cuidando de uma linha do trem, que aí já é um público completamente diferente, quem está fazendo a manutenção da linha do trem, quem está fazendo a manutenção de vagão, de locomotiva. Então, acho que quando eles começarem a enxergar valor de, poxa, eu posso estar em qualquer lugar, eu posso estar no meu pernoite, eu posso estar fazendo minha manutenção e eu consigo lançar meu atestado, eu consigo falar com o time de saúde, eu acho que isso foi uma grande virada de chave ali para os colaboradores. E isso já entra na direção, que foi a última pergunta, né? Como é que a alta direção vê isso? Para mim é o impacto. Para mim é como o Fernando falou, né? Impacto no FAP, impacto no absenteísmo, impacto no tempo de afastamento, e aí entrando um pouco de segurança, né? Como o Altemir também trabalha, controle de EPI, CIPA. Então, quando você começa a mostrar que, poxa, gente, esse negócio de controle por planilha, esse controle por papel, e você automatiza, você sistematiza o seu trabalho, os próprios diretores, a própria alta liderança fala, poxa, quero entender melhor seu processo. Quando você mostra ali um saving de milhões no FAP, no tempo de afastamento de um colaborador, quando você mostra o impacto na produtividade, quando você consegue fazer um perfil populacional e você consegue trabalhar nas dores da sua operação, e aí eu brinco que uma Rumo são muitas rumos, então você tem que trabalhar programas, vamos dizer assim, personalizados por modais, por localidades. Eu acho que quando isso começa a acontecer, e aí que eu acho que é o nosso atual momento, você sai de um modelo reativo para um modelo proativo, você já sabe as dores da sua população, você já tem um prontuário digital bem estruturado, você tem um dashboard que você consegue acompanhar, você tem seus algoritmos, que eu acho que esse é o momento que nós estamos aqui na Rumo, da criação de algoritmos para fazer algumas predições, para falar, poxa, qual que é a chance desse colaborador se afastar? Qual que é a chance desse colaborador trazer um atestado?
e utilizando de outros ferramentais tecnológicos, como avaliação cognitiva, e trazendo esses indicadores e fazendo esses cruzamentos, Marcos, eu acho que você deixa de ser reativo e começa a tornar uma área mais proativa. E isso a diretoria, isso a gerência, isso a operação vê muito valor. O colaborador se vê mais cuidado, tanto na parte de saúde quanto na parte de segurança. Eu acho que uma grande virada de chave aqui na Rumo foi a criação da diretoria de segurança, que aí houve essa passagem desse desafio, dessa parte de segurança para mim, mas a pessoa se sente cuidado, acho que é o safety first, começa a se tornar people first. Acho que esse também foi uma virada aqui muito interessante para nós. Segurança é importante, mas estamos falando de pessoas. Tanto que a sigla Rumo, a gente fala que o U é unidos pela segurança e o O é orientado para pessoas. Então, quando você consegue fazer esse link, e aí a minha gerência trabalha muito esse link do U, do O, né? Eu falo que eu sou a gerência das vogais. Então, acho que vira uma chave, vira um jogo e começa a impactar a vida das pessoas. Então, eu estou nesse momento, como eu falei, de calouro aqui entre os dois, conheci toda essa expertise e esse trabalho que eles fazem, são reconhecidos. Mas eu acho que aí, falando para as empresas que estão começando a trabalhar com isso, estão começando a ter contato com tecnologia, como, por exemplo, o SOC, dá para fazer, mas tem que ter todo esse passo a passo. Grande doutor Felipe, eu vou te contar uma coisa, você como calouro e com um ano aí de experiência, né, de toda essa inovação, já está com uma bagagem gigante, né, doutor Fernando, doutor Artemir? Por tudo que você nos passou aqui, sinceramente, eu não diria que você é calouro, não. Você já está com uma grande experiência, uma grande expertise no SOC. Eu também gostaria de pontuar algumas das suas falas que foram importantíssimas. Demais? Oi? Boa. Mas olha só, e essas anotações, ela corrobora também com todas as anteriores, e eu não tenho dúvida que também fez parte do cenário de toda essa jornada do doutor Fernando. Por exemplo, você comentou que uma grande dificuldade eram as fontes diversas e controversas. Isso impacta numa análise para uma tomada de decisão. A unificação, a fidelização, essa questão da mudança da cultura, de achar que o que eu faço está ok, e o que vem é novo, não me serve. Então, isso tudo tem um grande impacto para trabalhar no convencimento do time, para que todos engajam, né, dentro do mesmo rumo, fazendo o trocadilho, né? Todos precisam estar no mesmo rumo, seguindo ali na mesma direção. E quando a gente consegue trazer essa visibilidade de que valeu a pena todo esse investimento, eu até pensando aqui na sua fala e nos demais amigos, quando fica evidenciado para alta direção que a área de SST virou um motor de alta performance, eu acredito que quando o investimento inicial aplicado aqui em todo esse processo de informatização com o SOC, começa justamente a apresentar esses resultados com a padronização, com a normalização de todos esses processos, com a visibilidade para a alta direção, que o processo, o meio-estar físico dos colaboradores passou a estar muito mais saudável, inclusive no contexto da promoção da saúde, da promoção de acidentes de trabalho. E aí, é claro, consequentemente, os demais itens, eles virão com a maturidade do processo, como o doutor Fernando falou, com a redução ali dos custos que você tem diretamente com a gestão do FAP, com os custos que você tem com os afastamentos, que você passa a ter diminuição desses índices de afastamentos, com os custos que você está otimizando com uma gestão muito mais inteligente, por exemplo, num processo de entrega de EPI, que vai estar baseada efetivamente e amparada, a palavra correta é essa, amparada, de acordo com o que a segurança do trabalho mapeou nesses grupos de exposições. Então, eu vou entregar aquilo que se faz necessário e trazendo uma diminuição do seu contencioso trabalhista, quando eu, como funcionário, estou retirando, por exemplo, um EPI e não preciso mais assinar fisicamente, estou me comprometendo com a minha digital, com a minha biometria facial. Então, isso diminui o seu contencioso trabalhista, porque eu vou pensar 10 vezes em falar que não receber, porque eu tenho todo um processo de comprovação por parte da empresa. Então, gente, eu diria que o que vocês trouxeram aqui para a gente é fantástico.
em tão pouco tempo conseguiram compartilhar aí, no caso do Dr. Fernando aí já basicamente uma década, né, Dr. Fernando, com toda essa informatização, o Dr. também um pouco mais recente, mas eu diria assim, que com a globalização, inclusive, que é o próximo desafio, né, nas demais unidades. E, Dr. Felipe, muito obrigado por compartilhar também sua experiência. Vamos deixar aqui agora a Beth conduzir o próximo passo, mas eu quero fazer o seguinte, agradecer a cada um de vocês por estarem com a gente aqui no EUSOC 2025 e por compartilhar todo esse nível de conhecimento que vocês possuem. Muito obrigado, gratidão mesmo, viu? Sucesso para vocês e que venham mais 10 anos aí com o SOC, com muita inovação. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Boa tarde. Até mais. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada.